Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, não é verdade? Estamos caminhando como Deus quer. E aí, vamos para mais uma semana de aula? Vamos lá? Olha só, antes de começar a nossa aula, eu quero dizer que estou com muita saudade de vocês, né? Quero agradecer sempre pela ajuda de vocês, pelo empenho de vocês, que eu sei que não é fácil, não está sendo fácil para ninguém essa situação que a gente está vivendo. Mas eu quero agradecer, né? Eu sei que vocês estão se esforçando, assim como a gente está se esforçando. Os pais estão se esforçando, então eu quero agradecer aos pais também que estão aí agora nesse momento junto com vocês, fazendo o acompanhamento com vocês. Então eu quero agradecer a cada um e mandar um beijinho para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a titia, para todos que estão ajudando vocês nessa caminhada. Deus abençoe a cada um. E para vocês também, claro, né? E dizer que eu estou com muitas saudades de todos. Eu sei que vocês já são grandes, não é? Às vezes não expressam muitos sentimentos, mas eu sei que vocês também estão morrendo de saudade do nosso convívio, do nosso dia a dia, da nossa rotina. E a gente, depois, quando passa um tempo assim afastado, a gente vai vendo, não é? A importância dos colegas, de cada um que está presente no nosso convívio, não é verdade? Mas vamos lá, isso tudo vai passar daqui uns dias, se Deus quiser, e a gente vai poder estar juntos novamente, não é? Hoje nós vamos começar a nossa aula com o nosso paradidático. Pegaram aí? A gente tinha combinado que ia começar hoje, não foi? Muito bem. O nosso paradidático traz uma história linda, não sei se vocês já leram nesse tempo que estão em casa, eu já li, e a história é linda. Eu já conhecia um pouco, porque eu já tinha trabalhado com o resumo dele. Não tinha lido a história toda ainda, na verdade. Mas, assim, é uma história muito linda. O título do nosso paradidático é Com a Ponta dos Dedos e os Olhos do Coração. Traz uma mensagem muito bonita da autora Leila Rentroia. Se você for ver lá no final, traz um pouquinho ela falando, Leila Rentroia, e a ilustradora Natália Gregorini. Traz um pouquinho sobre elas, tá? Quando vocês concluírem a leitura, ou se quiser ler antes, vão lá na biografia das duas para fazer a leitura, tá certo? Um livro da Editora do Brasil. E aí, esse livro vai trazer a história de Fernando, né? Um menino simples que morava com a mãe e a avó e que tem toda uma angústia de morar longe, ter que da escola, ter que pegar ônibus, aquela agonia toda, mas ele é esforçado, né? E ele tem problemas com alguns colegas da turma, porque não aceitam, vai tratar um pouquinho sobre bullying, né? E aí a professora acaba ajudando ele, porque, na verdade, a autora, ela diz, lá na biografia dela, na partezinha que vem falando um pouquinho, ela fala justamente que estava incomodada, se sentia incomodada. Ela era professora, né? E ela se sentia incomodada com o jeito como alguns colegas eram tratados. E aí ela resolveu escrever esse livro. E é um livro que traz uma mensagem, uma linguagem simples, e a mensagem dá para você compreender perfeitamente. Ele é ótimo, ótimo mesmo. Para vocês que estão nessa fase aí, terminando o Fundamental 1, né? Vai, se Deus quiser, próximo ano para uma escola maior. E aí precisam estar com os seus conceitos bem firmados, né? Porque a gente já estudou muito sobre bullying, sabe que é uma atitude muito ruim, né? Tanto para quem pratica como para quem recebe aquela ação. Então, assim, é bom a gente ter isso bem firmado na nossa mente. Mas a gente vai discutir um pouquinho depois quando concluir a leitura do livro. Já de início, ele traz uma gravura bem, porque a gravura, ó, a gravura dele, a ilustração é bem legal desse livro, bem simples, como se fosse um desenho de criança, né? E aí, já na página 9, que traz o primeiro capítulo, fala assim, vou ler só um pedacinho para vocês. Fernando acordou atrasado, lavou o rosto com pressa e escovou os dentes, sem muito cuidado. Já era tarde. A mãe havia saído para o trabalho e a avó Bisa arrastava os chinelos pela sala, aguando os vasinhos de Violeta. Fernando sabia que precisava correr
encontrou o café sobre a mesa e saiu mastigando o pão com margarina. Tchau, vó Bisa, até o almoço. A casa ficava no alto de uma ladeira e o menino magrinho desceu até a avenida feito um foguete. Se perdesse o ônibus das 7h30, ia ser fogo. Dona Lucinda era uma santa professora, mas não permitia a ninguém entrar fora de aula na sala de aula. Entrar fora de hora na sala de aula. O ventinho da manhã arrepiava os braços que a camiseta não protegia. Magrinho, né, coitado? Esqueceram o agasalho. Fernando era um corisco em direção ao ponto de ônibus. E aí imagina a velocidade que ele ia, né? Correndo, descendo a ladeira. Página 10. Passou aí? Ufa, conseguiu. Empurra daqui, sacode dali. O ônibus era um forno. Ainda bem que são poucas quadras, pensou o menino. Os óculos estavam embaçados. Calor medonho, né? Os livros apertados no braço, mas ele ia chegar. Desta vez, Dona Lucinda não teria motivos para se aborrecer. Deu o sinal, estava perto. Com licença, com licença. Cai pacote, leva pisão, derruba os livros, mas chega até a porta, descendo como um furacão. No pátio, os colegas em algazarra esperam que toque a campainha, dando início às aulas. Fernando chega descabelado, 1 minuto antes da entrada. Que sufoco! Né? E aí traz a imagem de Fernando descendo do ônibus em meio a toda aquela agonia, não é verdade? E aí, gostaram já desse primeiro parágrafo, desse primeiro capítulo, vamos dizer assim, do texto? É muito legal esse texto, é muito bom, esse livro é muito bom. Então, vocês vão fazer o seguinte, vão continuar a leitura, tá? Na nossa próxima aula de português, a gente vai ver mais um pouquinho sobre o livro. Eu não vou ler ele todo, mas vocês vão concluir, podem já concluir ele hoje, tá bom? Gostaram desse livro que eu escolhi para vocês? Muito bem. Olha só, a gente vai agora para o nosso livro didático. O nosso livro didático. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3, vamos concluir hoje. Capítulo 3 do livro didático, né? Livro didático na página 67. Nós vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre carta do leitor e vamos fazer hoje o quê? Uma produção de texto. Exatamente. Olha só. Na nossa página 67 aí do livro didático, ele traz 2 propostas para a produção de carta ao leitor. Porém, a gente vai fazer uma revisada antes. Vamos lá? Coloque aí na página que estudamos sobre carta ao leitor, que foi a página 51. Colocaram? Página 51, nós vimos sobre carta ao leitor. E aí ele trouxe 3 cartas de leitores direcionadas a uma revista. Tá? Lembram que estudamos? Nós vimos a carta ao leitor 1, que foi uma publicação sobre mamíferos perdidos. Nós vimos a carta 2, do lobo branco. E nós vimos a carta 3, que foi uma errata, para corrigir. Aí a gente viu nas atividades que as 2 primeiras cartas foram para elogiar, para dar sugestão. E a terceira carta foi para corrigir um erro da revista, uma errata. Lembram disso? Muito bem. E aí nós vimos que a carta do leitor é parecida com a carta pessoal, né? Que a gente manda para a avó, para a tia que mora longe. Antigamente se mandava mais, né? Hoje nem tanto. Mas ainda é utilizado sim. E aí a gente viu que na carta pessoal do leitor, assim como na carta pessoal, tem algumas características em comum, como o nome da cidade, a data, a despedida, o assunto, o corpo do texto, a assinatura de quem está enviando a carta, certo? Porém, o que difere a carta do leitor é que ela tem que ser bem resumida. A carta do leitor, ela deve ser bem resumida, porque o espaço que é destinado para essas cartas é um espaço curto, né? Então, a pessoa tem que ser objetiva em poucas linhas, num espaço curto, não é?
A carta do pessoal, não, você pode estender para 3, 4, 5 folhas, depende de quanto você quer conversar. Mas a carta do leitor, não, ela precisa ser curta, tá certo? Então, vamos lá. Voltando para a página 67, que é a página que vocês vão produzir, vocês vão ler atentamente as instruções. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: ele traz duas propostas, tá? Duas propostas. Traz a proposta 1, que seria para você escolher, e traz a proposta 2, que seria o professor indicar uma publicação. Eu vou, junto com vocês, a gente vai fazer a proposta 1, porque eu vou deixar livre para vocês escolher, tá? Se a gente tivesse na sala de aula, seria uma outra situação. A gente poderia trazer mais de uma publicação, vocês verem, escolherem, tá? Mas como a gente está numa situação diferente, eu vou deixar vocês escolherem, tá bom? Vamos para a proposta de número 1. O que pede a proposta de número 1? Vocês vão escolher uma publicação que seja direcionada ao público infanto-juvenil e vão elaborar uma carta do leitor, tá certo? E aí vocês vão escolher essa publicação que é direcionada ao público infanto-juvenil, pode ser de revista, de jornal ou de sites, tá certo? Vocês vão escolher e vai elaborar uma carta sua, sugerindo ou elogiando. Vocês decidem, tá certo? E aí ele pede para você observar o planejamento. Ele traz a parte planejamento e elaboração da carta do leitor. Vocês vão escrever o texto, ele diz assim, ó, um texto objetivo e não muito extenso, ou seja, não muito grande, tá? Lembre-se dos possíveis leitores de seu texto e use a linguagem adequada, ou seja, se são leitores mais jovens, se são leitores... depende do seu leitor, aí você vai fazer uma carta com a linguagem mais simples, mais adequada ao público que você está escrevendo, tá? Aí ele pega. No seu texto deve incluir local, data da redação da carta, vocativo, que é... Lembra que já viu vocativo? Que é quando a gente fala com alguém, chama alguém. Corpo do texto, no qual será detalhada a sugestão. O corpo do texto é onde você vai detalhar o que você quer, se elogiar ou criticar alguma publicação daquela revista, daquele jornal ou daquele site. Aí você bota a despedida e a assinatura, tá? Lembre-se de que é comum jornais e ou revistas publicarem somente parte da carta, já que o espaço para essas mensagens, em geral, não é extenso. Ou seja, às vezes o leitor escreve uma carta grande e aí eles resumem, diminuem a carta, tá bom? Revisão da carta do leitor. Depois que você escrever, você vai fazer a revisão. Não esqueçam que vão escrever no caderno de classe, tá bom? No caderno de classe e vão fazer o cabeçalho, tudo direitinho. E aí bota a atividade do livro de português, página 67. E aí faz a sua carta, ok? Muito importante, não esqueçam o cabeçalho. E depois que vocês escreveram, vão fazer a revisão. Depois de finalizar o texto, releia-o, observando se ele contém local, data, saudação, assunto do texto, despedida e assinatura. Linguagem adequada aos leitores e palavras escritas corretamente. Observe a escrita correta das palavras, questão de acento, tá? Tudo direitinho. M, N, tá? Observem a escrita da sua carta, das palavras da sua carta. Ok? Terminou a carta, a produção, que não é muito grande, não é muito extensa. Você vai para a página 68, onde teremos a atividade revendo alguns conteúdos desse capítulo, tá? Do capítulo 3. O primeiro quesito pede o seguinte: leia uma carta do leitor publicada em uma revista. Aí traz a carta. Cidade Verde, título da carta. Oi, sou aluna do 5º ano B. Li uma reportagem da CHC. Lembra que a gente viu que CHC é Ciência Hoje das Crianças, é o nome da revista? Muito bem. Li uma reportagem na CHC 96 sobre as cidades. Cadê o verde? Tá entre aspas, era o título. Aprendi que em uma cidade não basta apenas ter edifícios, comércios e praças. Precisamos também de um lugar para o verde. Essa é Maria Luísa S.O., que ela abreviou,
Itapeva, São Paulo, tá? E aí a revista responde. A revista vai responder. Isso mesmo, Maria Luísa. Abraços da nossa equipe, né? A revista, a editora lá, a responsável por essa parte, ela vai e responde, tá? Letra A pergunta. A carta foi escrita pela leitora com qual objetivo? Era de criticar, era de elogiar, era de dar sugestão? Qual foi o objetivo da leitora, né? Ou da escritora, leitora da revista, né? Qual foi o objetivo dela em escrever essa carta? B pergunta. Assinale as afirmações corretas sobre a carta do leitor. Tem 4 afirmações, já vou dizendo que tem mais de uma que está certa, e aí você vai dizer qual dessas ou quais dessas afirmações estão corretas. Vai lá e marca o X. Letra C. O que a autora da carta quis dizer à revista? Qual era a mensagem que ela queria passar para a revista? Letra D. Qual foi a resposta da revista? O que a revista respondeu para ela? Letra E. Sublinhe as palavras acentuadas graficamente na carta do leitor, de acordo com a legenda. As que forem oxítonas, você passa um traço. E as que forem proparoxítonas, você passa um tracejado, tá? Que é aquele tracinho, aquele sublinhado com tracinhos, tá bom? Ok? Aí você vai lá na carta mesmo e sublinha. Virou página 69. Segundo quesito. Leia a sinopse a seguir. Lembra que a gente estudou sinopse de filme? Vimos a sinopse, 2 sinopses do filme Meu Malvado Favorito, o 3. Lembra? Vamos lá. Homem-Aranha de Volta ao Lar. É a sinopse que traz na atividade. E aí ele traz algumas informações, o diretor, o elenco, o país de origem, o ano de produção, a classificação indicativa do filme e traz o resumo aí. A letra A pergunta, atenção, o texto acima também é uma sinopse. Qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo de uma sinopse? Qual é o objetivo dessa sinopse aqui, desse texto? Letra B, além do resumo, o que mais há nessa sinopse? Além do resumo do filme, quais são as outras informações que a gente encontra nesse texto? Observe direitinho, já falei, inclusive. Letra C. As palavras entusiasmado, a palavra entusiasmado poderia ser substituída por qual das palavras a seguir, sem que o sentido do texto mudasse? Ele dá 3 palavras. Se você não conhece alguma dessas palavras, dá uma olhada no dicionário, tá bom? Ele dá 3 palavras e pergunta qual dessas 3 palavras pode substituir a palavra entusiasmado sem alterar o sentido do texto, ok? Vai lá e marca o X. Letra D. Onde foi divulgada essa sinopse? Qual é a fonte? Onde é que ela está escrita? Virou terceiro quesito, página 70. Complete as frases com uma das palavras entre parênteses, observando o sentido. Lembra que a gente estudou quando muda, quando a palavra recebe a acentuação gráfica, muda o sentido, muda a pronúncia. Lembram disso? Bom, ele traz A, B, C e D, 4 frases, e no final, entre parênteses, 2 palavras em cada uma. Você vai escolher qual dessas 2 palavras cabe, se encaixa aqui, de acordo com a acentuação que ela recebe, vai ter um sentido, né? Quarto quesito. Complete o quadro considerando a formação de palavras por derivação. Gente, você tem o quadro, de um lado tem palavra primitiva, do outro lado tem palavra derivada. Lembra que a gente estudou que a palavra ou as palavras podem ser formadas por derivação, e a gente viu os afixos, que são sufixos e prefixos. Lembram disso? Bom, você vai, onde tiver a palavra derivada, coloca a primitiva. Onde já tiver a primitiva, você vai e coloca a derivada. Ok? Então, é simples. Quinto quesito. Indique a palavra primitiva que originou cada uma dessas derivadas que estão aqui. Por exemplo, tingido. Qual é a palavra primitiva, ou que deu origem à palavra tingido? Façam aí, escrevam. Sexto quesito. Escreva 4 palavras formadas com acréscimo de prefixo.
Lembram dos pré que vem antes. E agora, no 7º, você vai escrever 4 palavras formadas com o acréscimo do sufixo, que é o que vem depois, tá? Bom, tá bem simples. Não esqueçam aí que a gente estudou, tá fácil. A página 61 é apenas para complementar, tanto que o título lá é para ir mais longe. Você vai dar uma lida, pode dar uma pesquisada nesses livros ou no site que o livro mostra também, que é para dar uma complementada sobre o que estudamos neste capítulo, tá ok? Bom, bom estudo, boa aula para vocês. Façam a leitura do paradidático. Não precisa ler tudo hoje, né? Mas é importante que leiam uma parte dele, ao menos. Façam a atividade, produza a carta do leitor. E aí a gente volta daqui a pouco para a correção, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.